Olá, pessoal. Sou Eleusa Azevedo, advogada, e vim hoje aqui falar um pouquinho com vocês sobre abrir ou não abrir um escritório físico na nossa maratona Prev Jovem, que está sendo preparada aí com todo carinho para vocês. E aí, abrir ou não abrir um escritório físico? Então, gente, abrir um escritório, né? Já tivemos momentos aí que abrir um escritório era essencial, né? Você ter um lugar físico para atender o seu cliente, você ter o seu lugar decorado do seu jeitinho, era essencial, era até uma forma de ostentação muito grande, né? Assim, quando você é advogado que já tinha sua carteirinha da OAB, e a pessoa, o colega, perguntava: onde é seu escritório? E você não tinha escritório, você ficava assim, se remexendo e falava: meu Deus, o que eu respondo para esse colega? O que eu respondo? Porque era de praxe todo mundo ter um escritório físico. Hoje em dia, gente, tivemos uma mudança muito grande, né? Não só com a pandemia, porque a pandemia acelerou muita coisa, né? Acelerou muito o meio digital, acelerou muitas coisas que iam ser mudadas gradativamente, foram mudadas assim, modificadas de uma só vez. E uma delas é essa questão, né, do escritório físico, que hoje a gente sabe que o escritório físico não é um dos pontos essenciais para você exercer sua advocacia, né? Hoje, quando alguém pergunta sobre o escritório, se você não tem um escritório físico, é mais fácil até de responder, né, essa pergunta. Não, eu atendo de forma virtual, né? Eu atendo por outras formas. E aí a gente tem algumas opções quando se trata de escritório, né? Nós temos hoje, que está sendo muito utilizado após a pandemia, que é o home office. Home office é quando você atende da sua própria casa, faz todo o trabalho na sua casa, exerce a sua advocacia na sua própria casa. É bom ou ruim? Depende da sua necessidade, depende do seu espaço que você tem em casa, né? Depende de se você consegue trabalhar em casa, porque tem isso ainda, gente. Tem pessoas que não conseguem para ela trabalhar, para ela exercer a profissão, ela tem que ter um cantinho arrumadinho, né, preparado, longe da sua casa, para ela conseguir trabalhar. Mas se você é uma pessoa que senta lá no seu cantinho na sua casa e as crianças estão gritando, a panela está batendo lá porque alguém está mexendo, gente rodando pela casa, outras pessoas conversando, e você consegue, né, desenvolver o seu trabalho em casa, não tem nada de errado com isso. Não tem nada de errado, né? Isso não vai desqualificar a sua advocacia, o seu ofício, por você estar trabalhando em casa, certo? E a gente tem também os espaços co-work, né? Sou muito boa de inglês, não, mas eu vou dar vou tentar falar aqui essas palavras. Depois, se não tiver boa, vocês me mandam aí um áudiozinho me ensinando a falar esse inglês aí, que eu não sei quase nada. O co-work é uma opção que já estava em moda também, né? Porque às vezes você se forma no direito, pega sua carteira da OAB, mas não tem condições de alugar um espaço seu ou de comprar um espaço, depois mobiliar esse espaço, porque não é só comprar o espaço, é mobiliar o espaço, deixar tudo arrumadinho. E muita gente opta pelo cowork, por quê? Porque o cowork está lá pronto, né? Tem a sala pronta de atendimento, tem alguém que vai atender o telefone e falar o nome do seu escritório para o cliente, né? Você vai ter um endereço, tem vários formatos, mas o mais comum é que você tenha o espaço para atender o cliente, que você tenha alguém que atende toda vez que o telefone toca para você, né, um telefone X, lá declarado para você, a pessoa vai atender como se estivesse no seu escritório. Né? O seu cliente nem vai saber que você não tem um escritório físico, que aquele local ali não é seu.
ele vem para o atendimento, ele vai ser atendido como se fosse o seu escritório. Então, essa também é uma opção. E tem também, assim, aquelas pessoas, que é só para atendimento de telefone para manter um endereço. Né? Não vai ter atendimento presencial naquele local, mas a pessoa paga, né, por esse cowork de endereço e atendimento de telefone. Nós temos o escritório virtual. O escritório virtual você atende de onde você estiver. Está em casa, está no seu próprio escritório. Você vai atender, né? Na maioria das vezes, o primeiro contato ele é sempre pelo telefone, mas você vai marcar uma chamada de vídeo, igual a gente está fazendo aqui, né? Vocês estão me vendo aí, e a gente vai conversar pelo vídeo. E o cliente vai tirando todas as dúvidas. Depois você manda a documentação para a pessoa, ela assina. Se você precisar do original, você manda buscar por um motoboy, pelo correio, tem várias opções de fazer isso. E tem, né, o nosso escritório próprio, que é a nossa pergunta aqui. É claro, né, gente, se fosse para escolher, todo mundo ia querer ter o seu próprio escritório, aquele lugarzinho que você prepara com todo do seu jeitinho, com todo carinho. Mas hoje não é essencial, não é 100%. É claro que muitas vezes, né, quando você tem um atendimento muito grande, você tem que fazer conta, né, gente? O que é um escritório? É local físico? Eu sempre paro para pensar isso. O que é o escritório? O escritório sou eu, né? Quando eu sou uma advogada que trabalha sozinha, enquanto eu sou uma advogada que trabalha sozinha, sou eu, né? Prestando serviço e, claro, organizando toda a finança, independente de ter um espaço. Se eu estou trabalhando na minha casa, o que eu preciso delimitar para esse escritório, que seja físico, que não seja físico, que seja de forma virtual, de qualquer forma que esse escritório for funcionar, né? Eu preciso delimitar como vai funcionar. Esse como é o importante. Por quê? Porque eu tenho que saber. Eu sou a minha funcionária, eu sou a minha administradora, eu sou a minha contabilidade, né? Eu sou a minha cobrança. Então, eu vou ter que. Esses detalhes é o que faz o seu escritório, não é o local. Tá, gente, isso tem que ficar muito claro para os colegas, né? E para a gente também, porque quando você pensa assim, eu fiz um processo, né? Independente lá do modelo de escritório que você escolheu. Ganhei um processo, ganhei 10 mil reais num processo. Você ganhou? Você, Eleusa, ganhou o processo? Você, mesmo que você seja a única advogada do seu escritório? Não, gente, o que vocês têm que pensar? O meu escritório ganhou esse processo. O que você vai tentar fazer, né? Que a gente indica fazer. Você vai pegar esse valor, colocar lá num cantinho, numa conta, claro, né? Não é num cantinho debaixo do colchão, porque não vai rolar, né? O tempo do colchão já acabou. Você vai pegar esse valor, vai separar uma parte que é para o crescimento do seu escritório e a outra parte você vai utilizar para o que você, né, como se fosse o seu salário, pagar suas contas e fazer o que você quiser. Mas uma parte desse valor, ela tem que ser separada para você fazer o seu escritório girar, porque independente dele ter um local físico ou não, ele já existe, né? Ele já existe. Quando você idealiza esse escritório e já começa a trabalhar, ele já existe. E se você não tiver esse cuidado com a parte financeira, o seu escritório ele pode não ter chance de sobreviver. Temos aí estudos que a maioria das empresas elas não sobrevivem até 1 ano de idade. Elas morrem antes de 1 ano de idade. Por que eu estou falando assim? Porque o que nós temos que lembrar é que o nosso escritório é uma empresa. Né? É uma empresa. E se a gente considerar, não, ganhei aquele dinheiro, é meu, você nunca vai crescer, você nunca vai conseguir se organizar.
o seu escritório ganhou e você pode ter uma parte daquilo, né? Porque você trabalhou para o escritório. E é por isso, né, que muitas empresas, elas acabam antes de começar. Porque, assim, a pessoa, principalmente nós advogados, não, mas eu não tenho um escritório que eu pague aluguel, não tenho um escritório que eu pague IPTU, que eu pague condomínio, que eu pague energia, que eu pague a água. Porque às vezes eu estou trabalhando em casa, então tudo isso está lá na minha despesa de casa. Mas não é por isso, né, que eu estou trabalhando em casa que eu vou deixar de enxergar esse meu escritório como uma empresa. E a partir do momento que você começa a enxergar como uma empresa, você começa a separar a fatia que é sua e a fatia que é do escritório. E isso vai fazer você crescer e conseguir alcançar o que você almeja, né? Porque, gente, eu aprendi isso no comércio, eu sou do comércio, eu sempre falo isso com vocês. Eu nasci dentro do comércio. E quando meu pai, a gente ia pegar balinha doce, sabe aquelas balas pequenininhas? Pegar uma bala daquela, ele ensinou para nós. Olha, o mercado é do papai. Mas já pensou se cada um de vocês vier e pegar uma bala e não pagar? O que vai acontecer? Em menos de um ano a gente vai estar falido. Né? Então, você, sabendo que é seu, mesmo assim sabendo que é seu, você pega e paga. Porque você não pode misturar o pessoal com o seu escritório. Senão o seu escritório ele não vai ter chances de viver. Mesmo, eu fiz um escritório lindo, mas eu não estou me preocupando com a administração financeira, administração desse escritório em si. Né? Tem que ter muita atenção com isso. A gente tem que ter muita atenção, porque não é um escritório o que é necessário não é o escritório ser físico, né? O escritório ser virtual, o escritório ser exercido no cowork. É saber que esse escritório é a sua empresa e tratar como uma empresa. É claro que tem alguns advogados, como nós previdenciaristas, a gente faz muito atendimento, na maioria das vezes presencial. Agora, com a pandemia, a gente tem aprendido, né, a começar a educar o nosso cliente para o atendimento mais virtualizado. Mas mesmo assim, a gente atende bastante presencial. E aí o que você tem que ponderar nesse atendimento, né? Ponderar quando for pensar que tipo de escritório você quer e pode ter. Às vezes, pagar o coworking, né, toda vez que você for atender o cliente, fica mais caro do que você alugar uma sala. Então, você tem que ponderar. Tem que ponderar o que é melhor para você. Não dá para uma pessoa chegar e falar com você, olha, a melhor forma de escritório é ter um escritório virtual. Como é que funciona a sua advocacia? Você tem que pensar nisso. É o seu formato. Você já educou os seus clientes para o atendimento virtual? Os seus clientes têm conhecimento? Sabe mexer pelo menos no WhatsApp? Para poder, né, responder a esse atendimento virtual? Então, não dá para chegar aqui e impor uma regra única. Que a regra única é um escritório tem que ser físico e pronto, acabou. Não é assim que funciona. Cada advogado, cada colega tem que olhar ao seu entorno, né, no seu entorno, e ver qual é a realidade que se adapta melhor ao seu caso concreto, né? Qual a realidade que vai ser mais viável para você? Eu preciso de um escritório virtual, físico, e esse escritório físico, ele cabe no meu bolso? Se não cabe no bolso, gente, tem várias coisas que a gente pode fazer além dessas possibilidades que eu te falei.
tive um período que eu não tinha escritório. O que que eu fazia? Eu atendia o cliente no cafezinho, eu atendia o cliente numa rua bonitinha, sentado no banco da praça. Eu atendia o cliente em vários lugares. E você vai atender todo mundo igual? De forma igual? Não. Você vai observar. É um cliente X, você vai levar aquele cliente para o lugar mais apropriado para cada um, né? Porque são pessoas, cada pessoa é de uma forma. Então, você, na primeira conversa com seu cliente, você já dá para você sentir como é que você pode atender aquele cliente. Já te dá um parâmetro para você falar assim, esse cliente eu posso atender em tal lugar. Aquele cliente eu posso atender num lugar mais simples, né? Então, essa escolha de escritório, ela não fala só de escolher um local, né? Um formato. Fala também de saber como lidar com esse cliente, né? Como tratar esse cliente, como para que ele, mesmo que seja atendido no meio da rua, igual eu já fiz atendimento, sentado na calçada na rua, que ele não pense que o meu trabalho é inferior a um colega que tem um escritório na Avenida Paulista, ou que seja na Brigadeiro Farias. Então, o que é importante nessa questão de escritório é observar, né, e ter essa atenção com cada cliente que você vai atender e atenção maior pelo lado financeiro, para você não se perder, né? E sempre reservar um valor para o seu escritório ter, né, um giro, um capital de giro. Por quê? Nós previdenciaristas, principalmente, todo dia sai uma portaria nova, sai uma lei nova, sai uma legislação que a gente precisa estudar. Tá, eu separei X para o meu escritório. Desse X, eu vou utilizar para pagar cursos. Outro X, eu vou comprar livros para fazer minhas peças melhores, para aprimorar, né, o meu trabalho. Isso tudo é o seu escritório, né? Quando você faz um curso, você está valorizando mais o seu escritório. Quando você compra um livro, né, que você está precisando, um livro que vai agregar, você está agregando o seu escritório, independente de ter ou não um local físico. Isso é o que a gente tem que ter muita atenção, de saber separar a pessoa do negócio. Porque, queira ou não, o advogado, ele tem a nossa atividade primordial, ela é social, mas ela não é só social. Se a gente não encarar a advocacia como um negócio, como uma empresa, a gente não consegue sobreviver, né? Não adianta eu querer fazer, eu quero ser a melhor pessoa do mundo, quero fazer só social. E a minha casa? Né? Quem vai colocar o arroz e feijão no prato da minha casa, da minha família? Tem que ter muita atenção com tudo isso para você chegar lá na frente e ver o crescimento da sua empresa. Que o seu escritório é a sua empresa. E os bens da sua empresa, às vezes, só você e o conhecimento que você tem. Isso é ruim? Não. Porque, às vezes, alguém que tem uma estrutura gigantesca pode não ter o conhecimento que você tem, porque não está buscando, como você que está aqui assistindo essa aula, buscando ter conhecimento, buscando aprender mais, né? Então tenham sempre em mente, não é o espaço físico, não é o virtual, não é o co-work, não é, né, o home office que é o seu escritório, é você. É como você trata esse negócio que você está gerindo, como você gera esse negócio. Tenha sempre cuidado, né, separando direitinho o negócio da vida pessoal,
que vai dar tudo certo, independente de você ter um escritório físico ou não. É isso que eu queria falar para vocês hoje. Fico à disposição. Nós aqui do Prev Jovem estamos à disposição para tirar dúvidas. Espero ter ajudado as pessoas que estavam aí com a dúvida, né? Será que eu vou ser um bom advogado se eu não tiver um escritório físico? Será como é que vai ser? Né? Vão me respeitar como advogado? Espero que tenha ajudado vocês. Um abraço, até a próxima.